Bom, pessoal, depois que nós vimos a estrutura sequencial, que é aquela que você tem um comando na sequência do outro, né? Nós vamos ver agora alguns momentos que a gente vai precisar desviar o fluxo do nosso programa dependendo de uma determinada condição, tá certo? E aí nós vamos ver primeiramente a chamada estrutura condicional. Então, na vida real, é comum a gente tomar decisão com base em uma situação existente. Em um algoritmo, isso é chamado de condição. Então, associado a uma condição, existirá uma alternativa possível de ações. Por exemplo, se tiver R$ 20 sobrando, então irei ao cinema hoje à noite. Um cinema em promoção, de segunda-feira, estiver aberto, né? Então, eu tenho essa condição, né? Eu vou testar, se eu tiver R$ 20 sobrando, eu irei ao cinema. Então, eu preciso analisar se essa condição é verdadeira. Então, como é que fica aqui o meu algoritmo? Vamos destrinchar aqui essa sentença. Se tiver R$ 20 sobrando, então irei ao cinema hoje à noite. Então, qual é a condição? É eu ter R$ 20 sobrando. Essa expressão ela é uma expressão lógica. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Eu tenho R$ 20 sobrando? A resposta vai ser ou sim ou não. Então, pessoal, que na estrutura condicional a nossa pergunta tem que ter somente uma de duas respostas, ou sim ou não, ou verdade ou falso. Por quê? Porque se vocês lembrarem, a gente viu lá atrás, eu falei para vocês que no computador tudo são zeros e uns, né? Então, uma expressão lógica tem esses dois valores, 0 ou 1, 0 falso e 1 verdadeiro. Então, a gente tem uns números inteiros, por exemplo, que a gente converte em zeros e uns, e uma expressão lógica é 0 ou 1. Por isso que ela só pode ter duas condições, é binário, tá certo? E aí, se a minha condição for verdadeira, se a resposta à minha pergunta for sim, a ação que eu vou tomar é ir ao cinema. Então, se a resposta à pergunta tenho dinheiro suficiente for sim, a ação a ser executada é ir ao cinema. Então, como eu falei agora há pouco, toda condição tem que ser uma expressão lógica, algo que seja avaliado como verdadeiro ou falso. E aí, as ações são um ou mais passos que serão realizados apenas se a avaliação da condição resulta em verdade. Então, existe uma série de comandos, uma série de instruções que só serão executadas se a condição que eu estou testando for verdadeira. Tá? Então, em Python, esses valores lógicos eles são dados pelo tipo bool, né, de booleano. E ele pode assumir dois valores, true ou false. Tá? Aí, cuidado aqui se vocês forem usar esses valores, que o true é com letra maiúscula, com a primeira maiúscula, e o false também, tá? Porque o Python é case sensitivo. Mas não é comum a gente usar esses valores explicitamente, tá? Então, como é que fica aqui no meu fluxograma, né? Então, eu tenho uma expressão condicional, se ela for verdade, aí eu executo o comando que está sob essa condição, tá certo? Então, esse é o tipo mais simples de expressão condicional, que é condicional simples, como o próprio nome está falando. Então, aqui, ó, se eu tiver R$ 20 sobrando, então irei ao cinema hoje à noite. Então, como é que eu resolvo esse problema aqui? Eu obtenho o valor que eu tenho e vejo se ele é maior ou igual a 20, que aí equivale a eu ter R$ 20 sobrando. Se ele for maior ou igual a 20, eu vou ao cinema. Então é assim que fica o fluxograma, né, desse meu probleminha. Qual é a sintaxe disso em Python? A sintaxe em Python é if, que é se, né, em inglês, a minha expressão, dois pontos e aí um comando que eu vou executar caso a expressão seja verdadeira, tá certo? Então, observar aqui, turma, que esse meu comando dentro do if, ele vem indentado, tá? Que a gente chama em programação. O que é esse indentado? É deslocado em relação ao if, tem um deslocamento. Então, a sintaxe do Python é essa, ele interpreta o comando que só será executado caso a expressão seja verdadeira se esse comando tiver indentado, tá certo? Então, como é que fica o nosso exemplo aí da ida ao cinema? Observem.
eu obtenho o valor, né? Digite quanto em reais você tem sobrando e aí eu comparo. Se esse valor for maior ou igual a 20, eu imprimo que vou ao cinema. E aqui eu coloquei um outro print, segue o fluxo normal, para vocês observarem aqui o que vai acontecer. Ó. Vou executar aqui para vocês verem. Então, digite quanto em reais tem sobrando. Então, vamos supor que eu tenho 30 reais sobrando. Então, ele imprime e vou ao cinema. Aí, esse comando seguinte, segue o fluxo normal, ele está aqui alinhado com o if, tá certo? Então, o que significa isso? Que esse print ele é depois do if, ele não está associado a essa condição. Então, tanto faz ela ser verdadeira ou falsa, que isso aqui sempre será executado. Por quê? Porque ele é seguinte ao if. Então, observem aqui, ó, se eu executar aqui, quantos em reais tem sobrando? 15 reais. Ó, segue o fluxo normal e ele não imprimiu voo ao cinema. Por quê? Porque o print voo ao cinema está deslocado, então ele está condicionado a essa expressão que está sendo avaliada aqui. Então, só se essa condição for verdadeira que eu vou executar esse print aqui, que está deslocado em relação ao if, tá certo? Já esse outro não, vem depois do if, ele é o fluxo depois da minha condição, tá certo? Outro exemplo, se a hora for menor ou igual a 12 horas, então exibir a mensagem bom dia. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou obter a hora, ver se ela é menor ou igual a 12 e se for, vou exibir a mensagem bom dia. Então está aqui o meu código que faz isso. Eu obtenho a hora, o número inteiro, né, da hora, vejo se é menor ou igual a 12. Se for menor ou igual a 12, imprime bom dia. Então, vou colocar aqui 8 horas, bom dia. Se for 15 horas, não faz nada, porque agora eu não coloquei nenhum print seguinte ao if. Então, ele só executa o print que está condicionado ao meu if, tá certo? Então, normalmente, nessa condição que a gente testa, está envolvida uma expressão relacional, tá? E um operador relacional é o operador que compara os valores desses operandos. Então, a expressão relacional é composta por dois operandos de um mesmo tipo e por um operador relacional. E o resultado da expressão relacional é o valor lógico, verdadeiro ou falso, tá? Quais são os operadores relacionais em Python? Então, para comparar a igualdade, o operador é o igual, tá? Por que não só um igual? Porque em Python, na sintaxe do Python, já existe um operador que é só um igual, que é o operador de atribuição, tá? Então, muito cuidado, porque é comum a gente cometer esse erro. Na hora de fazer uma comparação, a gente colocar só um igual, que está acostumado só com um igual, né? Mas para comparar a igualdade tem que ser igual. Então, tomar cuidado com esse tipo de comparação, para não cometer esse erro. Como eu falei, é comum. Se eu quero comparar se dois valores são diferentes, é exclamação igual, tá? Aí, menor ou igual, maior ou igual. Então, aqui um exemplo de expressão relacional, né? Se o aluno obteve uma nota menor que 7, exibir a mensagem que ele foi reprovado na disciplina. Então, obter nota, se a nota for menor que 7, exibir reprovado. Então, pessoal, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Faça um programa que recebe dois números e imprime o resultado apenas se a soma for maior que 10, tá? Então, a gente vem fazendo até agora, vocês pausem o vídeo aí, tentem responder, depois, se não conseguirem, vejam aqui a solução, tá? Então, pessoal, o programa ele recebe dois números, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, num 1 recebe o quê? Aqui não está falando se os números são inteiros ou reais, então eu vou colocar real, tá? Então, float, input, né? Digite o primeiro número. Aí o segundo vai ser parecido, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Tomando cuidado de fazer as adequações. Digite o segundo número. E aí eu vou pegar o resultado, né?
ele imprime o resultado apenas se a soma for maior que 10. Então eu vou colocar aqui, soma recebe o quê? Num 1 mais num 2, tá certo? E aí eu só vou imprimir se a soma for maior que 10, não é isso? Então, if soma maior que 10, o que eu faço? Imprimo o resultado da soma é, e aqui eu vou colocar a minha soma, tudo bem? Então, ó, executando aqui o código, digite o primeiro número, por exemplo, 5 e o segundo 8. Então o resultado da soma é 13, né? Já se eu colocar o primeiro número 5 e o segundo 2, ele não vai imprimir, porque ele imprime o resultado apenas se a soma for maior que 10. Tudo bem? Outro exemplo. Faça um programa que recebe um número e, se o mesmo for par, deve imprimir uma mensagem. Então, respondam aí e depois vejam a solução, tá? Então, pessoal, como que eu testo se um número é par? Para eu testar se um número é par, eu calculo o resto da divisão desse número por 2, né? Se esse resto for 0, é porque ele é par. Se não for 0, é porque ele não é par. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o número 8 e dividir por 2, isso aqui dá 4 e sobra 0. 8 é par. Se eu pegar o número 5 e dividir por 2, isso aqui vai dar 2 e sobra 1. Então, como o resto não é 0, esse número ele é ímpar, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui no programa agora. Para fazer isso no programa, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é obter o número. Então, como é que eu obtenho o número? Número recebe. Aí esse número vai ser o quê? Um número inteiro ou real? Vai ser um número inteiro, porque eu não posso testar se o número real é par. Por exemplo, 2,8 é par ou ímpar, 2,53. Não tem esse teste para número real. Isso é um teste, número par, uma classificação para o conjunto dos números inteiros, tá? Então eu coloco aqui int, né? Input, e aí digite um número inteiro, tá? Digitado o número, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse resto. Como é que eu calculo o resto? Número por 102. Aí eu vou fazer o meu teste, ó. If resto. Como que eu comparo se o meu resto é igual a 0? Igual a 0, tá? Aí eu vou imprimir a mensagem, né? Então, na sintaxe do Python, 2 pontos. Aí observem aqui, uma coisa interessante aqui do Jupyter Notebook, tá? Quando eu digito 2 pontos e dou Enter, ele já posiciona para mim aqui o cursor, tá? No lugar certo, já deslocado em relação ao if. Por quê? Porque no momento que eu digitei 2 pontos, ele sabe que eu estou digitando um comando, né? Que as instruções que vêm a seguir devem estar atreladas ao que eu acabei de digitar de comando, atrelado aqui no caso o if. Isso aqui é até bom, pessoal, porque quando a gente erra, é comum também a gente esqueceu 2 pontos. If resta igual a 0, Enter. Aí para onde vai o cursor? Ele não vai deslocado em relação ao if. Então quando ele não vai, você já pensa assim, opa, tem alguma coisa errada. Então você digita 2 pontos, dá Enter, ó, ele vem para cá. Aí se o resto for 0, né, significa que meu número é par, então eu vou dar a mensagem. O número digitado é par. Tá certo? Então, ó, vamos executar aqui para ver. Se eu digitar 8, que nem eu fiz lá naquele exemplo, o número digitado é par. Já se eu digitar 5, aí não dá mensagem nenhuma. Tudo bem, pessoal? Então, normalmente, turma, além de a gente testar se uma condição, além de a gente precisar executar uma ação quando uma determinada condição é verdadeira, às vezes a gente precisa executar ações quando a condição testada é falsa, tá? Então, por questões de eficiência, a maioria das linguagens de programação
elas permitem associar um comando a ser executado se a expressão condicional for avaliada como falsa. Então o fluxo ele fica dessa maneira aqui, ó. Se a expressão condicional for verdadeira, eu executo um comando. Se não, se ela for falsa, eu executo outro comando, que é o que a gente chama de estrutura condicional composta. Então o comando 1 que está aqui somente será executado se a condição for verdadeira. E o comando 2 somente será executado se a condição for falsa. Tá? Então, com essa estrutura condicional composta, passa a fazer mais sentido esses exemplinhos que eu estava dando para vocês. Por exemplo, se eu tiver 20 reais sobrando, eu irei para o cinema hoje à noite. Mas se eu não tiver 20 reais, eu vou fazer o quê? Vou ficar em casa assistindo TV. Tá? Então, se a condição for verdadeira, eu tenho mais que 20 reais, vou ao cinema. Se não, eu vou ficar em casa. Como é que é a sintaxe dessa condicional composta em Python? O if normal, só que você tem o else, né, que é o senão. Então, else, 2 pontos, tá? E aí, o comando que vai ser executado se essa condição aqui for falsa, tá? Então, exemplo. Nosso exemplinho aqui do cinema. Eu digito o valor, se for maior ou igual a 20, imprimir, vou ao cinema. Se não, vou ficar em casa assistindo TV. E aqui de novo está aquele print do fluxo normal, para a gente ver que ele independe da condição, independe do que está no if ou no else. Tá certo? Então vamos lá. Se eu tiver 30 reais, o que vai acontecer? Vou ao cinema, segue o fluxo normal. Se eu tiver 15 reais, vou ficar em casa assistindo TV, segue o fluxo normal. Então, esses comandos aqui que a gente fala que vem dentro do if, né, que está deslocado em relação ao if, são executados se a condição for verdadeira. Esses comandos que vêm dentro do else, né, deslocado em relação ao else, são executados se a condição for falsa. E o que vem alinhado aqui é executado independentemente, porque é o resto, é a sequência do meu fluxo de programa. Tá? Então, agora a mensagem lá do bom dia. Agora, se a hora não for menor ou igual a 12, eu vou exibir boa tarde. Tá? Então, código em Python, como é que vai ficar? Eu obtenho a hora, se ela for menor ou igual a 12, bom dia. Se não, boa tarde. Então, por exemplo, 8 horas, bom dia. 16 horas, boa tarde. Depois a gente vê como é que a gente coloca o boa noite, tá? Por enquanto a gente só está testando uma coisa ou outra, né? A questão do aluno aprovado ou reprovado na disciplina. Se a nota for menor que 7 é porque ele foi reprovado. Se não, né, é porque ele foi aprovado. Então eu vou exibir a mensagem que ele foi aprovado. Então, meu código em Python, né? Vou digitar a nota, se for menor que 7, reprovado. Se não, aprovado. Então, 5, reprovado. 8, aprovado. Então, aqui um exercício, pessoal. Faça um programa que recebe um número e deve imprimir uma mensagem afirmando se ele é par ou ímpar. Então, a gente fez o exemplo quando a gente viu somente o if, né? A gente testava se ele era par e pronto. Agora a gente vai testar se ele é ímpar também. Então, reescrevam aí esse código e aí depois vocês veem aqui a solução, tá? Então, pessoal, a gente já viu que para testar se o número é par, a gente vê se ele é múltiplo de 2, né? Se o resto da divisão por 2 é 0. Então, reescrevendo aqui, número recebe int, input, digite um número inteiro, né? Calcula o resto da divisão, que é número por 102. Aí, se esse resto da divisão for igual a 0, eu vou imprimir o número digitado é
par. Aí aqui, então, quando eu vou fazer o else, ó, eu dou um enter, aí ele assume, né, o Jupyter Notebook, que eu vou continuar escrevendo comandos em relação ao if. Aí não é o caso, né? O else tem que estar alinhado com o if. Então você vai dar um backspace, ele já coloca lá certinho. Aí se não, dou enter, ó, aí ele colocou aqui dentro do else. Aí eu escrevo print o número digitado é ímpar, certo? Então eu vou executar aqui, digitar aqui 8, o número digitado é par. Já se eu digitar 5, o número digitado é ímpar, porque o resto não é igual a 0, tá certo? Então nos exemplos que eu mostrei para vocês até agora, a gente executava só um comando, né? Dependendo do if e do else. Só que se eu quiser, eu posso executar mais de um comando, que é o que a gente chama de bloco de comandos, tá? São os blocos de comandos. Então eu posso executar mais de um comando, dependendo se a minha condição for verdadeira ou for falsa. E aí a sintaxe é parecida, só que agora eu tenho mais de um comando. Como que eu faço isso em Python? Indentado, deslocado em relação ao if e em relação ao else, tá? Então tá aqui um exemplo, ó, se A maior que B, ó, A recebe A sobre 2, B recebe B vezes 2, então ó, indentado em relação ao if. Já no caso do else, mesma coisa, ó, tudo que está indentado em relação ao if só é executado se essa condição é verdadeira, e o que está indentado em relação ao else é executado se essa condição for falsa. Então, ó, tá aqui um exemplo. Faça um programa em Python, exercício, né? Faça um programa em Python para calcular e exibir a área de um círculo, fornecido o valor do raio, que deve ser positivo. Se o valor do raio fornecido for negativo, uma mensagem deve ser exibida ao usuário informando o problema. Então, vocês devem lembrar que eu passei esse exercício lá na estrutura sequencial e comentei isso, né? Que lá não dava para saber se o número digitado era positivo ou negativo, porque a gente não tinha como testar, né? Só que agora a gente tem, porque agora a gente conhece o if e o else. Então agora nós vamos modificar, né, aquele programa que a gente fez, imprimindo a mensagem se o raio for negativo ou calculando a área se o raio for positivo. Então respondam aí, depois vocês vejam a solução. Então, turma, como que fica aqui? Eu vou calcular e exibir a área do círculo fornecido o valor do raio. Então eu preciso obter o valor do raio. Raio recebe, raio é um número real, float, input, aí, digite o valor do raio. O raio do círculo, né? Aí, digitei o valor do raio. Se o valor fornecido for negativo, eu vou exibir uma mensagem. Então, if raio negativo é o que? Menor que zero, né? Aí eu vou dar a mensagem. Não existe círculo com raio negativo. Aí agora eu vou colocar o sinal, né? Então backspace aqui para ele alinhar aqui. Else. Aí sim eu vou calcular a área do círculo, tá? Aí sim eu vou calcular a área do círculo. Então como que eu calculo a área do círculo? Ah, esqueci. Não é nem que eu esqueci. Quando você vai importar, você pode colocar o import em qualquer lugar no seu código, tá, turma? Mas seu programa fica mais organizado se você colocar os imports sempre no começo do programa. Então eu vou precisar do pi, não vou? Então eu vou colocar aqui, ó, import math, tá? E aqui, agora eu vou usar. Quem vai ser minha área? Vai ser math.pi vezes o raio ao quadrado. E aí, ó, eu vou imprimir o valor da área. Aí eu só calculo a área se o raio for positivo. Então só vou poder imprimir a área se for positivo. Então é mais um comando aqui dentro do meu else, ó. Print a área do círculo é... E aqui... Eita. Vou colocar a área, tá?
Então, se eu digitar aqui, menos 5, não existe círculo com raio negativo. Já se eu digitar 2, aí ele vai calcular a área e vai dar a mensagem. Certo? Outro exercício aqui para vocês treinarem. A empresa XKW Limitada concedeu um bônus de 20% do valor do salário a todos os funcionários com tempo de trabalho na empresa igual ou superior a 5 anos e 10% aos demais. Calcular e exibir o valor do bônus para cada caso. O programa deve obter o salário e o tempo de trabalho na empresa. Então respondam aí, depois vejam a solução, tá? Então o que o programa deve obter? O salário e o tempo de trabalho na empresa, né? Então, salário. Salário é o quê? Salário é um número real, né? O salário. Então, float input. Digite o valor do salário do funcionário. E o tempo de trabalho na empresa, né? Vou colocar tempo. Esse tempo em anos, não é isso? Então, como é o tempo em anos, é um número inteiro. Então, input, digite o tempo de trabalho do funcionário na empresa em anos. Aí, então, que eu esqueci as aspas, né? Só que aí eu posso fazer só isso aqui, né? Jupyter Notebook. Você seleciona e coloca a aspa no que você selecionou, tá? E aí agora eu vou fazer a conta, né? Como que eu vou fazer a conta? Eu vou testar qual o tempo de trabalho dele na empresa. Então, se o tempo de trabalho for superior a 5 anos, então maior que 5, qual o valor do bônus? O valor do bônus é o salário dele vezes 20%, que é 0,20. Né? Se não, o valor do bônus é o salário dele vezes 10%, que é 0,10. Tá? Então esse é o valor do bônus. E aí eu vou imprimir agora quanto que ele vai receber de bônus, tá? O bônus, o valor do bônus depende do tempo de empresa. Agora, a mensagem que eu vou imprimir não depende do tempo de empresa. Então, eu vou colocar aquela fora tanto do if como do else, depois do if else. Então, eu vou colocar aqui um print. O bônus do funcionário é, e aí vou mandar imprimir o bônus, tá? Então, executando aqui, ó, vou colocar aqui o salário de R$1.000, tá? E ele tem 6 anos de empresa, então o bônus é 20%, R$200. Já se eu colocar o salário de R$1.000 e o tempo de empresa 3 anos, o bônus é de R$100. Então ele vai imprimir independente do valor que eu calculei, né? Agora, o valor que eu calculei depende do tempo de empresa. Então, o cálculo do valor tem que estar dentro do if ou do else. Tá certo?